Pode ficar com ela, mas antes precisa ouvir a verdade. A frase ecoou no meio da avenida movimentada do Rio de Janeiro, enquanto dezenas de pessoas paravam para olhar aquela cena inesperada no meio do trânsito. O que ninguém ali imaginava é que aquela decisão silenciosa de um simples taxista mudaria o destino de várias vidas naquele sábado. Mas para entender por que aquelas palavras deixaram todos em choque, é preciso voltar alguns minutos antes, ao momento em que tudo começou. Querido ouvinte, antes de continuarmos com a história, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais histórias surpreendentes como essa. Era uma tarde quente de sábado no Rio de Janeiro. O sol refletia nas janelas dos prédios e fazia o asfalto vibrar de calor. O trânsito estava intenso, como sempre acontecia naquele horário, especialmente na região central da cidade. Dentro de um táxi amarelo já um pouco antigo, estava Augusto, um homem de 43 anos. Trabalhava como taxista havia quase 15 anos. O rosto marcado pelo sol e pelo cansaço denunciava as longas jornadas de trabalho. Mesmo assim, havia algo tranquilo em sua expressão. Augusto era conhecido pelos colegas de ponto como um homem calmo, daqueles que raramente levantavam a voz. A vida nunca tinha sido fácil para ele. Morava em um pequeno apartamento em um bairro simples da Zona Norte. Não era luxo, mas era suficiente para viver com dignidade. Ao seu lado estava Renata. Sua esposa havia 9 anos. Augusto acreditava que tinha encontrado nela a companheira ideal. Renata era bonita, elegante e sempre parecia determinada a melhorar de vida. Enquanto dirigia, Augusto pensava nas contas do mês. O aluguel estava para vencer. O conserto do carro ainda não tinha sido pago. E ainda havia a prestação do táxi. Mesmo assim, ele suspirou fundo e sorriu sozinho. Só preciso de mais algumas corridas hoje, murmurou. O sinal à frente ficou vermelho. Augusto parou o carro lentamente. Ao seu lado, um veículo preto de luxo encostou também. Era um carro grande, brilhante, com vidros levemente escurecidos. Augusto nem prestou muita atenção no início. Ele estava acostumado a ver carros caros circulando pela cidade. O Rio era cheio de contrastes, mas então algo chamou sua atenção. Um movimento no interior do carro. Ele virou o rosto por reflexo, e naquele instante o tempo pareceu parar. No banco do passageiro do carro de luxo estava Renata, sua esposa. Augusto piscou várias vezes, como se estivesse tentando acordar de um sonho estranho. Mas não era engano, era realmente ela. O coração dele acelerou de repente. Renata estava sorrindo, mas não estava sozinha. Ao lado dela, no banco do motorista, havia um homem elegante, de aparência confiante. Usava um terno claro e um relógio caro. Eles conversavam muito próximos. Então aconteceu algo que fez o peito de Augusto apertar. Renata levantou a mão devagar e acariciou o rosto do homem. Foi um gesto íntimo, delicado, carinhoso. O tipo de gesto que apenas duas pessoas muito próximas fariam. Augusto sentiu um calor subir pelo corpo. Seu primeiro impulso foi abrir a porta do táxi e confrontar os dois. Seu coração batia forte. As mãos apertaram o volante com força. Alguns segundos se passaram. O trânsito ao redor seguia normal. Mas dentro daquele táxi, o mundo parecia ter parado. Augusto continuava olhando. Renata ria de algo que o homem dizia. Ela parecia feliz. Mais feliz do que ele, havia há muito tempo. A mente de Augusto começou a girar. Lembrou-se de pequenas coisas dos últimos meses. Renata chegando mais tarde em casa. Mensagens que ela escondia. Viagens repentinas dizendo que estava visitando uma amiga. Naquele momento, tudo parecia fazer sentido. Uma dor silenciosa atravessou seu peito. Mas o que aconteceu depois foi algo que ninguém ali poderia prever. O sinal ainda estava vermelho. E então, Renata virou o rosto. Ela olhou pela janela e viu Augusto. Os olhos dela se arregalaram.
O sorriso desapareceu imediatamente. Por um instante, os dois ficaram imóveis, apenas se olhando através dos vidros dos carros. O homem no carro de luxo percebeu a mudança na expressão dela. "O que foi?" perguntou. Renata não respondeu. Augusto respirou fundo. Lentamente abriu a porta do táxi. Algumas pessoas começaram a olhar, curiosas. Ele caminhou até o carro preto. O empresário abaixou um pouco o vidro, confuso. Renata parecia pálida. O silêncio no meio da avenida era estranho. Augusto olhou primeiro para ela, depois para o homem. E então disse calmamente: "Boa tarde." O empresário respondeu com cautela: "Boa tarde. Aconteceu alguma coisa?" Renata parecia incapaz de falar. Augusto manteve a mesma calma, mas seus olhos estavam sérios, muito sérios. "Só quero fazer uma pergunta", disse ele. O homem assentiu. Augusto apontou para Renata. "O senhor sabe que ela é casada?" O empresário franziu a testa. "Como assim?" Renata finalmente falou, nervosa. "Augusto, eu posso explicar." Algumas pessoas já observavam a cena no meio da rua. Augusto levantou a mão devagar. "Não precisa explicar agora." Ele olhou diretamente para o homem. "Eu sou o marido dela." O empresário arregalou os olhos. Renata abaixou a cabeça. O silêncio ficou pesado, mas o que Augusto fez em seguida deixou todos ao redor completamente confusos. Ele deu um passo para trás, respirou fundo, e então disse algo que ninguém esperava ouvir. "Pode ficar com ela." Renata levantou o rosto imediatamente, mas Augusto continuou falando. "Mas antes, você precisa ouvir a verdade." O sinal abriu. Carros começaram a buzinar atrás. O barulho das buzinas começou a aumentar atrás dos carros parados no sinal verde. Motoristas impacientes inclinavam o corpo para fora das janelas, tentando entender o que estava acontecendo. Mesmo assim, Augusto permaneceu ali, ao lado do carro de luxo, como se o trânsito ao redor tivesse deixado de existir. O empresário olhava para ele com uma mistura de surpresa e irritação. "Olha, eu não sei o que está acontecendo entre vocês dois", disse ele, "mas isso aqui não é lugar para discutir relacionamento." Renata parecia completamente nervosa. "Augusto, por favor, vamos conversar em casa." Mas Augusto não olhava para ela. Ele mantinha os olhos fixos no homem. "O senhor tem razão", respondeu calmamente. "Não é lugar para discutir nada." Então ele apontou para Renata. "Só que antes de sair com ela, o senhor merece saber de algumas coisas." O empresário cruzou os braços. "Que coisas?" Augusto respirou fundo, e naquele momento algo em sua postura mudou. Não era raiva, não era desespero, era uma calma estranha, quase firme demais para alguém que acabara de descobrir uma traição. Foi isso que começou a chamar a atenção das pessoas ao redor. "Há 2 anos", começou Augusto, "minha esposa disse que precisava de dinheiro para ajudar a mãe dela que estava doente." Renata fechou os olhos. "Augusto, não." Mas ele continuou. "Eu trabalhei dobrado. Cheguei a dirigir até de madrugada para conseguir pagar o tratamento." O empresário olhou rapidamente para Renata. Ela estava imóvel. "Depois de alguns meses", continuou Augusto, "ela disse que precisava fazer cursos para melhorar de vida." Ele deu um pequeno sorriso triste. "Eu fiquei feliz. Achei que estava ajudando ela a crescer." Uma pequena multidão começava a se formar na calçada. As pessoas cochichavam. Augusto, então, tirou algo do bolso. Era um envelope dobrado. Ele levantou o envelope. "Só que ontem eu descobri algo curioso." Renata parecia cada vez mais pálida. "Augusto, você não precisa fazer isso." Ele abriu o envelope. Dentro havia alguns papéis. O empresário começou a demonstrar interesse. "Esses papéis mostram que minha esposa abriu uma conta secreta há quase 2 anos." Renata cobriu o rosto. "Augusto, por favor", ele continuou. "Uma conta onde entraram depósitos regulares." O empresário franziu a testa. "Depósitos de quem?" Augusto olhou diretamente para ele. "Talvez do senhor." O homem ficou em silêncio.
Augusto levantou outro papel. Transferências altas, quase todo mês. Renata começou a chorar. Eu ia contar. Augusto finalmente olhou para ela. Mas não havia ódio no olhar dele, apenas decepção. Ia contar quando? Ela não respondeu. Augusto voltou a olhar para o empresário. Só que o mais curioso não é o dinheiro. Ele fez uma pausa. E essa pausa deixou todos ao redor ainda mais atentos. O curioso é o motivo. O empresário parecia incomodado. Que motivo? Augusto guardou os papéis no envelope. Então disse algo que fez várias pessoas se aproximarem ainda mais para ouvir. Minha esposa não está com o senhor por amor. O empresário soltou um pequeno riso. Isso eu já imaginava. Mas Augusto balançou a cabeça. O senhor não entendeu. Ele apontou novamente para Renata. Ela está tentando tirar dinheiro do senhor. O empresário ficou em silêncio. Renata começou a negar desesperadamente. Não é verdade, mas Augusto continuou. Nos últimos meses ela passou horas falando no telefone com uma amiga. Ele respirou fundo. Eu ouvi algumas conversas sem ela perceber. O empresário estreitou os olhos. Augusto então disse algo que deixou o ar ainda mais pesado. Ela planejava convencer o senhor a investir em um negócio falso. Renata começou a gritar. Isso é mentira. Mas Augusto abriu novamente o envelope. Desta vez, tirou algumas folhas impressas. Projetos de empresas que não existem. O empresário pegou um dos papéis. Olhou rapidamente. Seu rosto mudou. Ele olhou para Renata. Isso é verdade? Renata parecia perdida. Eu posso explicar, mas naquele momento, a expressão do empresário já era completamente diferente. O homem que parecia confiante alguns minutos antes agora demonstrava desconfiança. Então Augusto disse algo que fez todos ali ficarem ainda mais surpresos. Eu não vim aqui para brigar, ele apontou para Renata. Eu só vim devolver o problema para quem criou. Renata começou a chorar ainda mais, mas Augusto continuou. Porque a verdade ainda não terminou. Ele olhou novamente para o empresário e disse calmamente: o senhor ainda não sabe o que ela fez com o dinheiro que já recebeu? O silêncio que tomou conta da avenida naquele momento foi tão pesado que até as buzinas pararam por alguns segundos. O empresário segurava os papéis nas mãos com expressão cada vez mais séria. A confiança que ele demonstrava minutos antes havia desaparecido completamente. Renata respirava com dificuldade. Augusto, chega, por favor. Mas Augusto não parecia disposto a interromper. A pequena multidão agora ocupava parte da calçada e alguns celulares já estavam apontados para a cena. O empresário levantou os olhos lentamente. O que você quer dizer com isso? Perguntou. Augusto respondeu sem elevar a voz. Quero dizer que o dinheiro que o senhor deu a ela não foi usado para nenhum investimento. O empresário olhou novamente para Renata. Então, para onde foi? Renata balançava a cabeça desesperada. Ele está inventando coisas. Augusto respirou fundo. Não estou. Ele tirou outro papel do envelope. Extratos de compras. O empresário pegou a folha. Os olhos dele se moveram rapidamente pelas linhas. Roupas caras, viagens curtas, joias, compras em lojas sofisticadas, nada que tivesse relação com um negócio. O rosto dele endureceu. Renata, disse ele lentamente, você me disse que estava montando uma empresa. Ela não conseguiu responder. Augusto falou novamente. Ela contou uma história diferente para cada pessoa. O empresário parecia cada vez mais irritado. Que história? Augusto respondeu. Para mim, disse que estava estudando. Ele levantou um dedo. Para o senhor, disse que estava abrindo uma empresa. Levantou o outro. Para a amiga dela, disse que estava procurando um homem rico para mudar de vida. Algumas pessoas na multidão murmuraram. Renata estava completamente sem reação. O empresário fechou os papéis com força. Isso é verdade? Ela começou a chorar. Eu só queria uma vida melhor. O empresário soltou uma risada curta, sem humor. Então decidiu enganar todo mundo? Augusto finalmente deu um passo para trás. Sua voz continuava calma.
Eu poderia ter gritado, feito escândalo, quebrado o carro do senhor. Ele deu de ombros, mas preferi apenas mostrar a verdade. O empresário respirou fundo, olhou para Renata por alguns segundos, depois abriu a porta do carro. Saiu. Caminhou alguns passos até Augusto. As pessoas ficaram ainda mais curiosas. O empresário falou em voz baixa. Por que você está fazendo isso? Augusto respondeu. Porque eu passei anos acreditando que estava construindo uma vida com alguém. Ele olhou para Renata. Mas percebi que estava apenas financiando uma mentira. O empresário ficou em silêncio. Então disse algo inesperado. Você poderia ter escondido tudo isso. Augusto deu um pequeno sorriso cansado. Eu não sou assim. O empresário ficou olhando para ele por alguns segundos. Depois se virou para Renata. A voz dele agora era fria. Saia do carro. Ela parecia confusa. O quê? Eu disse para sair. Renata abriu a porta lentamente. Quando ficou de pé na calçada, o empresário entrou novamente no carro. Antes de fechar a porta, olhou para Augusto. Obrigado por me avisar. Augusto apenas assentiu. O carro de luxo arrancou e desapareceu no trânsito. A multidão começou a se dispersar. Renata permaneceu parada na calçada, chorando. Ela olhou para Augusto. Você acabou com tudo. Ele respondeu calmamente. Não. Ele apontou para ela. Você acabou. Ela tentou se aproximar. Augusto, eu ainda posso consertar. Ele balançou a cabeça. Não precisa. Renata parecia desesperada. Você vai me abandonar? Augusto respirou fundo. Olhou ao redor. A cidade continuava movimentada. O trânsito voltava ao normal. Então ele disse algo que ninguém esperava. Eu não perdi nada hoje. Ela ficou confusa. Augusto apontou para o táxi. Eu continuo com meu trabalho. Depois colocou a mão no peito. E continuo com minha consciência limpa. Ele olhou diretamente nos olhos dela. Quem perdeu foi você. Renata começou a chorar ainda mais. Augusto entrou no táxi, ligou o carro, mas antes de sair, abaixou o vidro. Disse uma última frase. Um dia você vai perceber que dinheiro não compra caráter. Então, arrancou lentamente. Enquanto o táxi desaparecia no trânsito do Rio de Janeiro, algumas pessoas que tinham assistido à cena ainda comentavam, impressionadas, não por causa da traição, mas pela reação inesperada daquele homem simples, porque em vez de violência, ele escolheu algo muito mais poderoso, a verdade. E foi exatamente essa atitude calma, firme e inesperada que deixou todos ali chocados naquela tarde de sábado. Querido ouvinte, se você gostou dessa história, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e comente de que cidade você está vendo esse vídeo.